Olá, sejam muito bem-vindos de volta a essa nossa exploração especial sobre a história de Desterro de Entre Rios. Pois é, no nosso último encontro a gente mergulhou fundo na fé, naquilo que moldou a alma de Desterro, né? Agora a gente vai colocar o pé no chão, literalmente. Vamos entender como é que esse território foi desenhado, seguindo os rastros das fronteiras, das fazendas e, claro, das famílias que definiram o mapa que a gente vê hoje. A nossa viagem de hoje vai começar lá nos primeiros mapas, passar por um ano super importante, 1856, para entender o poder dos clãs, ver como as fronteiras se mexeram e chegar até o município moderno. Vamos lá? Então, vamos começar do começo, né? Antes mesmo de existir um pontinho no mapa chamado Desterro, como é que essa região aparecia? Olha que interessante. Se a gente pega os mapas mais antigos, o nome Desterro simplesmente não está lá. A referência principal era uma área chamada Ponte Alta. Era esse o ponto, lá no extremo oeste do que hoje é o município, que servia de localização para todo mundo, muito antes de Desterro sequer sonhar em ter um nome no mapa. E aqui, olha só, a gente tem um marco. Nesse mapa, pela primeiríssima vez, aparece o nome Capela Nova do Desterro. É como se fosse o batismo oficial no papel, o momento em que aquele amontoado de fazendas finalmente se torna um povoado reconhecido. Agora a gente avança para o coração da nossa análise, o ano de 1856. E por que esse ano? Porque graças à Lei de Terras da época, a gente tem um retrato super detalhado da região. A pergunta que guia a gente é: como essa terra toda era organizada? Quem era dono do quê? E mais importante, o que essa organização toda conta pra gente sobre o poder e as relações sociais daquele tempo? Para visualizar a estrutura de 1856, a melhor imagem é a de uma teia de aranha. Bem no centro, pulsando, ficava a Capela Nova, o núcleo de tudo. E saindo dali, os fios dessa teia eram as enormes propriedades rurais, cada uma controlada por um clã familiar que definia a vida em todas as direções. Esse mapa que a gente vê é uma reconstrução visual dessa teia. Ele não mostra só limites de terra, ele mostra um mapa do poder. Cada cor representa o domínio de uma grande família. Fica claro como a posse da terra e a genealogia andavam de mãos dadas. É um verdadeiro raio-x social de Desterro em 1856. Certo, mas então, quem eram esses clãs? Vamos dar um zoom nesse mapa do poder e conhecer as famílias que, literalmente, desenharam o chão de Desterro. Ao norte, uma família se destacava, e muito. Era o clã Monteiro. Eles não eram só donos de muitas terras, eles eram uma força hegemônica, incontestável na região. E para a gente ter uma ideia do que essa palavra domínio significa, é só olhar os números. Juntos, os dois ramos da família Monteiro controlavam quase 2.000 alqueires. Pensa só nisso, era uma área gigantesca, um verdadeiro império para os padrões da época. A estratégia deles era bem clara: consolidar tudo. Por quê? Porque ao juntar propriedades vizinhas gigantescas, como a Pedras de Cevar e a Matozinho, eles criaram um bloco de terra contínuo impenetrável. Isso não dava só riqueza, dava controle. Funcionava quase como uma muralha que definia a fronteira norte e brecava a expansão de qualquer rival. Agora, saindo desse domínio lá do norte, a gente chega no coração da teia. Aqui, bem em volta da Capela Nova, a influência era de outro nome de peso, o clã Peixoto. Só que a dinâmica dos Peixoto era diferente e, olha, fascinante. O poder não estava na mão de um patriarca, estava na mão de uma matriarca, Dona Felícia Maria Madalena. Depois que o marido morreu, ela teve uma estratégia brilhante de gerir as terras em comum com os filhos, garantindo que o clã ficasse unido e forte. O epicentro do poder dos Peixotos era a Fazenda das Contendas. E essa tática da Dona Felícia foi uma jogada de mestre. Por quê? Para evitar que a herança fosse se quebrando, se dividindo a cada geração. Com isso, ela garantiu que a família mantivesse um controle firme da área mais estratégica de todo o distrito. Eles eram o coração que fazia a teia pulsar. E para completar esse mapa do poder de 1856, a gente olha para as laterais. A oeste, tínhamos o clã Moraes, com uma tática clara de expansão, quase uma colonização interna, colocando os filhos em terras próximas. Já a leste, as famílias Vaz Diniz e Assunção controlavam um mosaico de terras, formando uma barreira que praticamente batia de frente com o Império dos Monteiros. Mas olha, é muito importante entender uma coisa. Esse mapa do poder não era de pedra. As fronteiras que esses clãs defendiam estavam sempre mudando. Ao longo dos séculos 19 e 20, o território de Desterro foi um palco de uma verdadeira dança das fronteiras.
E essa linha do tempo mostra esse cabo de guerra administrativo com perfeição. Olha que doideira. Em 1841, Desterro cresce, pega um pedaço de passatempo. Aí, 13 anos depois, em 54, encolhe, perde 2 áreas importantes. Cada data dessas é uma disputa política, uma mudança econômica, até a emancipação final, lá em 1953, que começa a consolidar um mapa que a gente conhece. E essa jornada toda, cheia de disputas e decretos, leva a gente finalmente para o mapa de hoje. Vamos conectar esse passado agitado com a geografia estável do município atual. E é muito louco pensar que, mesmo em tempos mais recentes, a cartografia ainda tinha dificuldade para acompanhar a realidade. Mapas como esse, de 1927, tinham distorções enormes, com povoados inteiros desenhados no lugar errado. Isso só mostra como era difícil definir e registrar esse território. E aqui está, o resultado final de toda essa história. O mapa moderno do IBGE mostra o município de Desterro de Entre Rios, com suas fronteiras finalmente consolidadas, e a divisão oficial nos 3 distritos, a sede, Pereirinhas e São Sebastião do Gil. Cada linha nesse mapa carrega o eco das disputas de terra, das heranças de família e das decisões políticas que a gente viu até aqui. Se tem uma grande conclusão que a gente pode tirar hoje, é esta. Em Desterro, geografia é genealogia. As linhas que hoje separam bairros e distritos nasceram como cercas de fazendas. As comunidades que cresceram em certas áreas são legado direto daqueles clãs que se estabeleceram ali atrás. Certo, a terra foi definida, o mapa foi traçado, mas e o poder político? Como ele era exercido em cima de tudo isso? Quem eram as autoridades que governavam esses clãs e batiam o martelo nas decisões? Bom, essa é a história que a gente vai desvendar no nosso próximo encontro. Até lá!